No livro de Números, no capítulo 14, dos versos 41 a 44, nós encontramos a primeira tentativa de Israel de ocupar a terra prometida. Essa primeira tentativa se revelou numa fragorosa derrota. Mas por que o fracasso? Por que fracassou? Não era a promessa de Deus que eles deveriam entrar na terra? Entretanto, irmãos, nesse momento eles estavam indo contra a ordem divina. O Senhor não estaria no meio deles. Ao não aceitar a proposta de Caleb e Josué de ocupar a terra, o povo provocou o Senhor e foi punido, 40 anos de peregrinação. Quando eles viram que não tinham a aprovação de Deus por conta de não querer ocupar a terra, agora eles se rebelaram, falaram, irmão, mas nós vamos ocupar a terra. Só que o Senhor já tinha dito, mas agora não vão mais. Agora só depois de 40 anos. A arca do Senhor e Moisés não acompanharam o povo, e o povo foi derrotado em Orna. Agora veja, irmãos, o texto de Josué, capítulo 3, versos 1 a 5, mostra a segunda oportunidade para ocupar a terra de Canaã, para penetrar na terra de Canaã. Após 40 anos daquela derrota, o povo se encontrava novamente na fronteira de Canaã, sob a liderança de Josué. O que fazer para não ser derrotado de novo? A primeira vez eles não estavam acompanhados por Deus, não estavam acompanhados pela arca, nem por Moisés, e aí foram derrotados. Agora eles partiram então de Sitim e chegaram até o Jordão. A arca da aliança comandaria o deslocamento, comandaria a ocupação. A arca devia estar com o povo. A arca devia estar com o povo e o povo devia manter uma distância de 1000 metros desta arca. A arca onde tinha o propiciatório e a manifestação do Senhor Deus. 1000 metros, uma distância, uma reverência, uma reverente distância. A mais ainda, eles deviam se santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Como era esse processo de santificação? Era um processo de banhar-se, lavar as vestes, abster-se de relações sexuais. Essa é a primeira vez que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué. Até então, a arca havia aparecido no contexto do santuário, na jornada de Israel do Monte Sinai e na tentativa mal sucedida da conquista de Canaã. A arca era o objeto mais sagrado do santuário israelita e continha 3 objetos, cada um expressando o relacionamento especial de Israel com Deus. O que continha dentro da arca as tábuas dos 10 mandamentos, a vara do sumo sacerdote Arão e uma urna contendo o maná. Agora era o momento do Senhor. A arca e os preparativos para atravessar o Jordão lembram aos israelitas que eles não estavam entrando em Canaã na maneira e do tempo que desejavam. A conquista seria bem sucedida apenas caso seguissem a vontade e o cronograma de Deus. O Senhor entraria em Canaã à frente dos israelitas, como aquele que iria liderar a conquista. Por isso, ele é descrito como entronizado acima dos querubins que cobriam a arca da aliança. A presença do Senhor se manifestava sobre a arca da aliança, entre os querubins, e o Senhor se moveria à medida que a arca avançasse. Como é que o povo poderia ser santificado? O termo traduzido por santifique-se, em Josué 3,5, se refere a um processo de purificação semelhante ao que os sacerdotes seguiam antes de começar seu serviço no santuário, e ao que o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Sinai. Essa consagração envolvia abandonar o pecado e remover todas as impurezas rituais. A mesma ordem ocorre em Números 11:18, relacionado a um iminente milagre de Deus. Essa preparação era necessária também antes de batalhas travadas em uma guerra. Antes que Deus pudesse lutar por Israel em batalha, eles deveriam mostrar sua lealdade a ele e confiar nele como seu comandante.
Veja, agora era preciso atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão era uma promessa da expulsão dos cananeus de ocupação da terra. Ao atravessar o Jordão, essa promessa de ocupação da terra e de expulsão dos povos que lá viviam era uma profecia totalmente confiável. Atravessar o Jordão em seco, garantia da concessão do território. Era isso que estava acontecendo. Mas isso estava acontecendo no tempo de Deus, não nos tempos que os hebreus entendiam deviam fazê-lo. Mas o Senhor agora estava comandando. Josué estava comandando. A arca estava com eles. E agora, então, se realizaria essa travessia. O processo de santificação, como vimos, tinha algumas coisas formais, como banho, como lavar as vestes, mas ele basicamente era confissão, arrependimento, confissão e perdão. Era um processo de santificação. Santificando-se diante de Deus e fazendo as coisas conforme Deus ordenava, era a garantia da fidelidade da aliança do Senhor. No tempo do Senhor, a promessa da aliança feita a Abraão, Isaac, Jacó, ia se revelar agora, no tempo de Josué. Aguardar o tempo do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos apressar as coisas. Temos um problema, pedimos a Deus e achamos que ele demora. Às vezes nos antecipamos e nos damos mal. Devemos aguardar o tempo do Senhor, devemos pedir ao Senhor o que for necessário, apresentar as nossas dúvidas, os nossos desejos e esperar o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor vai se realizar. O tempo do Senhor chega e o Senhor é fiel. A fidelidade do Senhor, a fidelidade da aliança, a fidelidade do cuidado dos seus filhos. É isso que devemos fazer, irmãos. Nós temos, às vezes, que cruzar Jordão. Em que tempo nós vamos cruzar? Vamos sair afoitamente e vamos ser derrotados? Ou vamos esperar o tempo do Senhor? Que Deus nos abençoe e que a gente possa sempre aguardar o tempo do Senhor e sempre, se for da vontade do Senhor, ver as nossas dúvidas, as nossas dificuldades resolvidas conforme o plano de Deus, no tempo de Deus.